Há muitas pessoas que se perguntam como eu vou saber se eu tenho chamada missionária ou não. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui neste canal. Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se agora mesmo neste canal. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para os seus amigos, familiares, em seus grupos de WhatsApp. E se você quiser, você pode estar também me seguindo em outras redes sociais onde eu estou, como, por exemplo, essas que estão aparecendo aqui na sua telinha. O vídeo de hoje, queridos, eu quero falar de um assunto muito importante e que desperta em muitos cristãos uma curiosidade. Falando de missões de hoje, quero trazer para vocês a reflexão sobre chamada missionária. Há muitas pessoas que se perguntam como eu vou saber se eu tenho chamada missionária ou não. A bem da verdade, queridos, é que todo cristão tem chamada missionária na vida. Todo salvo em Jesus Cristo. Toda pessoa que foi lavada e redimida pelo sangue de Jesus tem a chamada missionária. E missões nada mais é do que a tarefa da igreja, que é a propagação do santo nome do Senhor Jesus. Esta tarefa é de todo cristão, propagar o nome do Senhor Jesus, falar do amor de Deus, é uma tarefa que compete a todos os cristãos. Mas a dúvida de muitas pessoas a respeito de chamada missionária paira exatamente dentro de um contexto específico. Existe a chamada coletiva. Todos que foram alcançados pela graça de Deus foram alcançados para a salvação e foram alcançados também para se comprometerem com a propagação do evangelho para a salvação de outras pessoas. Por isso, na chamada coletiva, cada cristão deve considerar-se um autêntico missionário. Na chamada específica, claro, nós temos na Bíblia este exemplo de chamada específica para uma tarefa mais pontual. E esta chamada, claro e evidente, já não é para todas as pessoas, mas especificamente para aquelas que o Senhor nosso Deus chamar. E eu quero tomar como base hoje esta reflexão falando de missões com o texto de 1º livro dos Reis, capítulo 19. Eu quero ler apenas aqui 3 versículos para a gente prosseguir aqui nesta reflexão missionária. 1º livro de Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16 está escrito assim: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Versículo 16. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O versículo 19 diz: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que estava andando, lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Nós temos aqui, queridos, o retrato fidedigno de uma chamada específica. Na verdade, de 3 chamadas, né? Como podemos ver aqui, fala da chamada de 2 para ser rei, e o Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Então nós temos aqui uma chamada específica, que é a chamada de Azael para ser o rei da Síria, e temos também aqui a chamada de Jeú, filho de Nissi, que deveria ser ungido como profeta em Israel. E nós temos a chamada de Eliseu para ser profeta. Então,
a chamada de 2 reis e a chamada de um profeta, que seria substituto do profeta Elias, o Eliseu, seria e foi o substituto do profeta Elias. E aqui nós percebemos um retrato de uma chamada específica, falando de Eliseu, que foi chamado para ser profeta e substituto do profeta Elias. E o que a gente precisa perceber aqui de imediato, queridos, nesse texto que nós lemos, em primeiro lugar, é que toda chamada ela ocorre por uma iniciativa primária de Deus. É Deus quem chama. E aí eu fico pensando, por que a iniciativa da chamada é sempre de Deus? A resposta é muito simples. Porque a missão daquele que Deus está chamando não é da própria pessoa. É Deus que chama, porque a missão que o chamado vai executar é a missão de Deus. Uma vez eu vi um pastor falar que a igreja não tem uma missão, mas a missão da igreja é a missão de Deus. Então, nós percebemos que a iniciativa de toda chamada parte sempre de Deus, porque o chamado não vai executar a sua própria tarefa ou a sua própria missão, mas ele vai executar a missão de Deus, a tarefa de Deus, aquilo para o qual o Senhor está chamando aquela pessoa ou aquele indivíduo. Ok. Tendo compreendido essa parte de que a chamada ela parte sempre de Deus, passemos para um ponto muito importante. Deus chama quem não passa pela expectativa dos homens. O critério de chamar, queridos, não é um critério que se apoia no padrão dos homens. Deus não usa o critério de chamada que os homens usam. Por exemplo, queridos, quando um empresário precisa contratar novos funcionários, então ele delega para aquele setor de RH alguém estar ali na responsabilidade de fazer as contratações. Existem ali vários requisitos para se contratar novos funcionários. Tudo bem. Então, aquele funcionário que está ali responsável pelo RH daquela empresa, ele vai seguir exatamente aquele padrão ou aquela lista de pré-requisitos. Não quero aqui dizer que não exista requisitos da parte de Deus para chamar. É claro, e poderei falar sobre isso em outro momento. Mas eu quero dizer que nessa chamada de Deus específica para a vida das pessoas, nós vamos compreender, nós vamos aprender aqui, perceber que Deus chama que não passa pela expectativa dos homens. Por exemplo, quando Samuel chegou na casa de Jessé, que viu os irmãos de Davi, qual foi a expectativa que Samuel teve quando viu os irmãos de Davi? Quando ele viu o primeiro irmão de Davi, logo o enganoso coração do profeta disse: bom, aqui está alguém que Deus, por certo, tem escolhido para ser o rei de Israel. Mas a expectativa de Samuel estava errada. Porque no critério que Samuel concebia no seu coração, o Eliabe, irmão de Davi, atendia. É por isso que toda a chamada de Deus na vida de alguém não passa pela expectativa dos homens, é sempre diferente. Talvez, queridos, Samuel não chamaria Davi, não escolheria. Talvez nenhum pastor escolheria Pedro para ser apóstolo. Talvez
nenhum pastor missionário, talvez, não escolheria Saulo para ser o maior apóstolo da era cristã. Exatamente, queridos, falando isso, a gente percebe exatamente um critério de Deus de fazer chamadas. E esses critérios dessa chamada contraria sempre a expectativa dos homens. Vejamos a respeito da vida do profeta Eliseu. Vejamos o que o texto bíblico diz. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Que tipo de pessoa visualizaria como substituto do maior profeta daquela época, daquele tempo, daquela cultura, um lavrador de terras? Que tipo de pessoa diria: aquele lavrador de terra será o substituto do maior profeta da nação? É por isso que eu sempre digo, queridos, que a chamada de Deus na vida de alguém vai totalmente contrária às expectativas dos homens. Os óculos de Deus para chamar, para encontrar alguém, é totalmente diferente dos óculos dos homens. Deus deixou bem claro para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Mas aí o texto bíblico diz que Deus viu no lavrador de terra o homem certo para aquela tarefa. Quem diria, queridos, que Deus iria chamar, não é mesmo? Um lavrador de terra para ser substituto do maior profeta da nação. Isto prova que os critérios de Deus na escolha para a sua missão é totalmente diferente das expectativas dos homens. O padrão de Deus é totalmente diferente do padrão dos homens. Mas o segundo ponto que eu vejo aqui nessa reflexão é que Deus chama pessoas para a continuidade de um projeto. Deus chama pessoas para a continuidade de um projeto. Vamos aqui pontuar. Em primeiro lugar, eu disse que a iniciativa de toda chamada sempre parte de Deus. É Deus quem chama. Segundo lugar, eu disse que Deus chama quem não passa pela expectativa dos homens. Deus chama quem não passa pelas expectativas dos homens. Samuel se equivocou, porque o chamado da casa de Jessé era Davi. Depois nós vimos aqui, agora vamos ancorar o barco a respeito disso, é que Deus chama pessoas para a continuidade de um projeto. Quando a gente vê o chamado de Eliseu, a gente vê que Deus estava chamando Eliseu para dar continuidade a todo o trabalho que o profeta Elias estava envolvido, que era o trabalho da santificação do povo, de denunciar os erros da nação, de levar as pessoas a observarem os padrões de Deus, de estar pronto para verbalizar a palavra de Deus, independente de qual seria esta palavra, se uma palavra branda ou se uma palavra dura, se uma palavra exortativa ou se uma palavra consoladora. Então, vemos aqui que Deus chama pessoas para a continuidade de um projeto. Deus estava chamando Eliseu para dar continuidade ao trabalho que Elias veio fazendo por muito tempo. No que tange, queridos, a obra missionária,
toda pessoa que é chamada por Deus para a obra missionária é chamada exatamente para isso, para dar continuidade naquilo que já foi estabelecido desde a cruz do Calvário. Toda pessoa que é chamada por Deus precisa compreender que a sua chamada é para dar continuidade a um projeto que não é seu, a um projeto que é de Deus, que já está em andamento, que Deus contou com alguém e agora é momento de Deus contar com outro alguém. Então não existe esse negócio de que Deus me chamou e me deu uma missão que não seja a continuidade da missão que alguém executou. Qual é a nossa tarefa? Pregar o evangelho do Senhor Jesus. Os apóstolos pregaram, os pais da igreja pregaram o evangelho, os evangelistas pregaram o evangelho, os missionários pregaram o evangelho. Nós que somos chamados, nós somos chamados também para pregar o evangelho. E quando a igreja se perde desta visão, então começa a surgir pessoas que são intituladas como chamadas para realizar a sua própria visão, a sua própria missão. Ora, queridos, não existe isso. A missão é de Deus. A tarefa da igreja é anunciar o Senhor Jesus, a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo por toda parte, para toda criatura. Então, quando Deus me chama de forma específica, Ele me chama para que eu possa dar continuidade à missão que Ele usou alguém aqui nesse lugar, a missão que Ele usou alguém naquele lugar. Então, Deus me chama para dar continuidade àquela missão. Eu acho interessante que muitas pessoas, por não serem chamadas por Deus para uma tarefa específica, elas fazem coisas que a gente olha e reprova e, ao mesmo tempo, dá risada depois. Por exemplo, existe uma forma de condução de igrejas, de congregações, né? Onde, quando se tira um obreiro de um lugar, de uma congregação, e se coloca outra, ele acha que a missão dele ali é destruir o que o outro fez. Então, o que é que ele faz? Ele chega ali, se um colocou um piso, ele vai, quebra o piso e coloca um outro. Sendo que a prioridade da igreja não é aquela ali. Já tem outros que derrubam o templo e ergue novamente. E ele acha que ele está cumprindo uma missão específica, só se for a missão de destruir aquilo que já foi feito. Queridos, a nossa missão é dar continuidade àquilo que alguém já veio fazendo, isto é, o evangelho do Senhor Jesus já foi pregado aqui nessa cidade em tempos atrás, por outras pessoas, por outros pastores, por outros obreiros e missionários. Eu estou aqui há 3 meses nessa cidade. Qual é a minha missão? A minha missão é continuar pregando o evangelho do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. E Deus chama pessoas para dar continuidade de um projeto ou a um projeto. E não existe maior projeto de Deus, senão o projeto de salvação de vidas. Esse é o maior projeto, o maior empreendimento de Deus. Por esse projeto, Deus liberou do céu o seu único filho para passar pelos maiores sofrimentos, torturas que o ser humano já passou nessa terra. A morte de cruz. O Senhor Jesus passou por isso. E sabe por quê? Porque esta foi a missão que Deus designou para o seu filho, para que por meio de seu sangue todos pudessem ser alcançados por esta graça e por este grande gesto de amor. Portanto, meu querido irmão e amigo, se você tem dúvida da sua chamada, eu venho dizer para você, se Deus quiser envolver você em uma continuidade específica de uma tarefa que alguém estava executando ou está executando, a primeira coisa que você precisa entender é que a iniciativa não é sua, a iniciativa é de Deus. Bom, e o que é que você deve fazer? Talvez você se pergunte, irmão, me diga o que eu tenho que fazer. Você tem que continuar fazendo o que você já está fazendo. Você é empresário? Continue empresariando a tua empresa.
Você é dirigente de uma congregação? Continua dirigindo a congregação. Você é coordenador de evangelismo? Continua coordenando o evangelismo. Você é diácono? Continua servindo à mesa do Senhor. E Deus, na sua grande sabedoria, vai te enxergar e vai designar para você uma chamada específica para dar continuidade ao trabalho que ele contou com tantas outras pessoas e nesse tempo vai contar com você. Portanto, Deus te abençoe e tenha isso em mente. A chamada é de Deus. Apenas esteja pronto, esteja no lugar que Deus quer que você esteja com uma vida de santidade, de comunhão com Deus e tenha certeza, Deus vai contar com você e o nome dele vai ser glorificado. Não se preocupe com nada. Existe uma outra questão que afasta algumas pessoas de uma chamada específica. E aqui eu chamo de o maior problema na vida de alguém que é chamado por Deus, mas que está relutando. É o problema da incredulidade. Existem pessoas que Deus chama, mas estas pessoas ainda não tiveram coragem de abrir mão da incredulidade. A incredulidade te mostra as limitações, as dificuldades. A incredulidade te mostra os desafios. Mas quando Deus chama alguém, esta pessoa precisa ter em mente sempre a fé. Sim, a fé. A fé que traz à existência aquilo que não existe. Sim, nós precisamos acreditar que o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que garante, que provê, que cuida. É o mesmo Deus que ajuda, dando sabedoria para que possa enfrentar os desafios, as dificuldades, crendo no milagre. Todo chamado precisa ter fé para crer, independente do tamanho do problema, independente da circunstância. Se você é chamado por Deus e está relutando, eu te desafio a você aceitar esse chamado, abrir mão de coisas e simplesmente dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. E eu desafio você dizer para mim que Deus não cuidou de você. Toda pessoa que Deus chama para algo, uma tarefa específica, o próprio Deus se encaminha de dar os devidos cuidados que esta pessoa precisa. Afinal de contas, você que é chamado é um contratado de Deus para uma missão de Deus, onde os resultados serão para a glória de Deus e os cuidados também sobre a tua vida serão os cuidados de Deus. Portanto, confie, entregue-se e viva o tempo de Deus na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se você gostou desta reflexão, se você acha que esta palavra alimentou seu coração e nesse exato momento você lembra de alguém que precisa dessa palavra, seja obediente, compartilhe esta palavra e abençoe mais uma vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.